Usuário de baiacu. Boa noite Bom dia. e Salve. Boa noite, boa tarde, alguma coisa assim. Desculpa, galera, é que eu, usei açúcar agora há pouco, eu tô um pouquinho alterado. qual que é o tema mesmo agora? Não sei se você colocou ali, você não, Eu sei não o tema. postou pra nós, velho. O nosso novo integrante aqui, ele sabe o tema. E aí, camarada, vai uma droga lícita aí? Beleza, vamos dar um salve ali pro Guilherme, que ele ficou mais quietinho, ele só deu um boa noite. Eu acho que ele tá com vergonha. Noite. Tô um Esse é pouco nosso envergonhado querido Boninho, hoje, porque como estou sem os aditivos de cafeína hoje, então tô limpo faz 3 horas. E é isso. limpo há 3 horas, ou seja, basicamente a partir das 2 horas da tarde, caso vocês não saibam, é o momento em que a cafeína ela começa a interromper no seu sono REM, no seu sono profundo, e você talvez não tenha descansado totalmente a ponto de ter um novo dia, para que você possa correr atrás dos seus nadas da vida. Enfim, eu vou passar o microfone aqui pro João, já apresentando ele, João, e ele vai começar o tema aqui para nós hoje. Agora, realmente, boa noite, galera. Desculpa pela introdução anterior, faz parte da vida e é isso, condiz com o tema. Meu nome é João Vitor, mas pode chamar de Sandrinho. Eu sou estudante de História da PG, tô no primeiro ano, então não esperem muita coisa, mas esperem alguma coisa. Eu queria trazer um pequeno gancho ali, um ganchinho, a questão pequenininha, que o Daniel falou ali, né? Falou a questão do estou limpo há 3 horas. Quem que é Daniel? É, Boni. Boni. Daniel. Eu me amarrei. Daniel, a questão ali do estou limpo há 3 horas. Se você não consumiu nada nas últimas 3 horas, não significa que você está limpo. A cafeína tá agindo muito gotosinha no teu corpo ainda, meu mano. Pausa dramática. Ah tá, achei que você ia complementar alguma coisa. Bom, Enfim. como o pessoal já tá careca de saber, eu sou da Química. Meu único trabalho aqui é explicar como que funciona esse negócio da cabeça e realmente não tô limpo porcaria nenhuma. Frases típicas de roda de Alcoólicos Anônimos, mas é isso aí. Então, voltando ao assunto, terminar as apresentações aleatórias aí e a gente vai continuar com o tema. Acho que eu queria começar levantando esse podcast com 2 questionamentos, 2 pontos. Um a gente já falou anteriormente, mais um. É, acabei de me pegar com esse novo tema que eu acho que seria interessante até a gente divagar um pouquinho nele, que é atualmente eu estou muito dependente, quimicamente falando, viciamente falando, de um negócio chamado Instagram, que é uma droga contemporânea. Eu acho que era interessante a gente falar um pouquinho sobre. Mas o outro questionamento que eu acho que era mais prudente se trazer aqui, se tratando sobre drogas, a gente trouxe questionamento aqui, né, que não apenas seres humanos, mas como outros mamíferos usam droga, e a gente acabou chegando aqui no usuário de baiacu. Quem que é o usuário de baiacu, Talian? Golfinha? Golfinhos, senhoras e senhores, golfinhos usam drogas, elefantes usam drogas, macacos usam drogas e também o seu vizinho usa droga, cara. É isso mesmo. Levantando um ponto aqui, algumas pessoas da ciência acabam falando que a própria imaginação humana ela acaba derivando do uso do ser humano por drogas psicoativas como cogumelo. Então, acaba que nosso próprio desenvolvimento, nossa própria evolução mental, de certa forma, acabou vindo de algum tipo de psicoativo do reino dos fungos, né? Ué, calma que a gente vai explicar isso. Não vão pedir um cogumelo pro seu orientador, por favor. Exatamente. Não é cogumelo que se pede pro seu orientador. Mas é exatamente isso, galera. Drogas, né? Pô, drogas lícitas na questão aqui, né? O tema do podcast hoje é a questão lícita. De drogas lícitas. A questão lícita, mais pra frente a gente explica um pouquinho, legalidade e tudo mais. Mas eu queria pedir um pouquinho aqui sobre. Não sei se seria possível, nosso amigo
nosso amigo Boni aqui, falar um pouquinho sobre como a cafeína age no corpo, né, já que a gente levantou esse assunto, e consequências, efeitos e tudo mais. Como seria essa questão? Falar primeiramente das primeiras cafeína, tá? Que não tá só no café. Thalia, acho que pode falar um pouquinho sobre aonde tem cafeína, que acho que é o aditivo pra quem malha. Eu tô falando de uma forma bem geral porque eu não sei muito bem. Mas não é alguma coisa assim? Basicamente, uma das coisas que são usadas bastante cafeína para quem malha, geralmente, que é um pouquinho mais natural, é o próprio pó de guaraná. Fazendo até que você esteja um pouquinho mais alerta e que você esteja um pouquinho mais enérgico e disposto a fazer as suas atividades físicas e psicológicas. Ele não serve só para o exercício em si. Mas dito isso, várias plantas têm cafeína. No caso, erva mate, chocolate tem cafeína, próprio pé de café. Plantas que têm cafeína, elas desenvolveram a produção de cafeína pelo metabolismo de uma forma de se proteger. Por quê? Plantas que têm cafeína, por exemplo, as suas folhas não têm incidência de formiga, por exemplo. Porque formiga, a cafeína ela é tóxica a organismos pequenos. Por isso que você não pode dar café, chocolate e essas coisas para seu cachorro ou gatinho. Então você não pode dar alimentos que tenham cafeína para animais pequenos. Eles são alérgicos, eles são extremamente intolerantes porque a cafeína ela é tóxica para esses organismos. Não é o nosso caso, mesmo porque a gente come chocolate igual louco, toma café igual psicopata. Eu mesmo tomo muito café. E, enfim, é uma molequinha, né? Uma molécula, uma espécie que é bem comum. Mas, né? E muita gente não se liga que isso é uma droga, né? Não sei se vocês querem falar o que seria uma droga antes de falar das drogas em si. Eu tava com uma dúvida antes, eu queria saber se você sabe alguma coisa de erva de gato, velho. Basicamente óleos, né? Tipo, cadeias orgânicas de alta comprimento, tudo mais. Esteroides e ácidos e taninas. Taninos tem bem abundante em chá, em ervas, no caso geral. Tipo chá, que é um composto bem. Por exemplo, o vinho tem aquele grau tanínico, né? Que são compostos orgânicos que tem vários ciclos e tudo mais. Então são compostos orgânicos que têm geralmente cheiro, gosto, tipo, tons muito bons. Mas ele não tem cafeína no catnip. Trazendo aqui informação. O cafeína eu imaginei que não teria, mas saquei. Voltando à conceituação do que é a droga. Então, quando a gente quer conceituar droga, a gente não chega a um consenso em si pelas áreas. Tipo, depende da área que você vai estudar. Por exemplo, a gente tem um conceito de droga desde Hipócrates e Galeno na Grécia Antiga, que são substâncias que são ingeridas pelo corpo humano, que em doses ridiculamente pequenas elas acabam trazendo alterações tipo, no organismo. Tanto anímicas quanto psicoativas, por exemplo. De modo geral, isso pode ser bom, pode ser mal, pode trazer algum benefício, malefício. Então, de modo geral, droga é algo que você toma para mudar alguma coisa no seu organismo. Sim, uma explicação mais atual seria a própria OMS, né? Que no caso é a Organização Mundial de Saúde. Então, como podemos dizer que é atual justamente porque é mundial essa porra. Enfim, é basicamente uma substância que pela sua natureza ela acaba afetando a estrutura do funcionamento do organismo. A funcionalidade em si, né? Então, tipo, a droga ela não só te deixa doidão, ela simplesmente altera o funcionamento do teu organismo no geral. Então, dentro do as pessoas elas falam, mas atualmente dá pra dizer que tudo é droga. E falando de drogas, também a gente pode falar sobre a questão da dependência. E entre o conceito de dependência de droga em si, a gente encontra 3 fases no caso. A primeira fase sendo do século XVII, onde a dependência ela acaba derivando apenas do produto, ou seja, da droga.
Eu não sei se dá pra gente trazer um conceito mais real da intencionalidade de culpar apenas o produto. A partir da história, por exemplo, a guerra do ópio na China, talvez. Bom, a guerra na China, né? Eu vou trazer de uma forma um pouco superficial, né? Um apanhadão, digamos assim. A China, ela teve um período dela que foi considerado, inclusive, o período da vergonha para os chineses. Uma questão de vício muito forte, assim, e muito grande, assim, da região, que foi o vício do ópio, que no século XVI, século XVII, ali, a economia da China era baseada na moeda de prata. Então, os comerciantes, os outros países ali, as outras regiões, por exemplo, a África, a Europa, para eles comercializarem com a China, eles tinham que ter prata, para extrair prata, sabe? E a China, ela não comprava muita coisa, ela quase nunca comprou nada. Tanto que se falava que o imperador, à época, falava que a China tinha tudo que eles precisavam, que eles não precisavam nada de fora, que eles tinham tudo em abundância. E que para poder pegar um pouco dessa prata, trazer um pouco dessa prata para o comércio, que a China tinha muito, a Inglaterra começou a traficar ópio lá para dentro, não necessariamente o ópio, mas a planta que continha o ópio, né? E começou a traficar de maneira ilegal para dentro da China, justamente para trazer essa prata para o comércio mundial, principalmente, né, para o poder da própria Inglaterra. O carregamento inicial de ópio dizem que foram 300 toneladas de ópio. Isso é época, né, século XVI. E o ópio, né, ele era inicialmente usado como analgésico, né, foi durante muito tempo na história da humanidade, muito antes. Só que, cara, ele depois foi usado mais como algo recreativo e acabou. E ele vicia, né, devido à questão do prazer que ele proporciona e tudo mais. É uma droga, uma substância viciante. E a China, durante um século, né, mas é um pouco mais de um século, a grande maioria dos habitantes da China, eles eram viciados em ópio, ao ponto do governo do Estado chinês pedir para publicar uma carta no principal jornal da Inglaterra, pedindo encarecidamente para a rainha da Inglaterra não mandar mais ópio para lá, porque a população, a China, ela chegou a um nível de desprodução, entre essas, assim, pegando o termo chulo. Ela regrediu, ela não conseguiu mais progredir devido ao vício do ópio e às consequências que isso estava trazendo para ela, sabe? Então eu acho interessante a gente comentar aqui, né, que como o Thalia falou no começo ali, a droga, ela tem a questão social e tem a questão justamente do vício químico dela, né? E é muito difícil a gente separar essas duas questões. Tem que sempre trazer uma abordagem holística sobre elas. Uma visão geopolítica, uma visão abrangente, porque esses assuntos andam juntos. E, cara, drogas foi consumida durante a humanidade inteira, sabe? Esse é apenas um caso, um recorte que foi colocado a questão da droga, certo? E, pô, assim como em história a gente fala, né, que a gente conta a história dos vencedores, não tem como deixar de lado a questão do interesse político, do interesse imperialista da Inglaterra. Quer acrescentar alguma coisa, meu querido Guilherme? Opa, do ópio. O ópio, ele. Na verdade, ele é uma classe de moléculas, que são os opioides. Vocês já ouviram falar? E, né, a planta, ela tinha uma das, né? Tipo, uma molécula, que era um opioide, que são 3 ciclos ali, com algumas modificações. E essas modificações dão vários tipos de drogas, né, no caso. No caso, outras duas mais famosas é a morfina e a heroína, né? Que a heroína é basicamente o crack, que é dos Estados Unidos,
Tipo, é algo bem, digamos assim, preocupante, né, nesse assunto de droga lá nos Estados Unidos. E a morfina que foi basicamente né, do outro lado, né, a gente tem a morfina que foi amplamente usada na Primeira, Segunda Guerra, ou no século passado, de modo geral, como um analgésico para aliviar a dor. E não sei se você sabe alguma coisa de que as pessoas, elas ficavam, o que eu sei um pouco, as pessoas ficavam muito viciadas em morfina, né, por conta elas começavam, né, tratando, tipo, evitando sentir dor e acabavam se tornando viciadas. Meio que de forma induzida pelos médicos, sem querer induzir, né, mas acabava que induzia. Uma pergunta é a questão da... A heroína, ela é algum tipo de derivado da morfina? Eu não sei como que funciona. Eu sei que ela é mais potencializada, mas ela tem um efeito semelhante. Me tira essa dúvida. Então, a morfina ela tem uma estrutura mais simples, digamos assim, enquanto a heroína ela tem uma estrutura um pouquinho mais complexa, mas a base da molécula é basicamente a mesma. Então eu acredito, tá? Eu não sei exatamente. E acho que a heroína ela venha da molécula base da morfina, porque pegando a morfina ali, quem procurar no Google a estrutura da morfina, ela tem dois grupos OH, e em química orgânica e tudo mais, você aprende a reagir para transformar um grupamento álcool, né, que é esse OH, em um grupo acetato, no caso, que é um carboxil ali. Então ele só muda dois grupos na molécula e ele vira a heroína. E tem um efeito completamente diferente no organismo. É Então, basicamente como a própria maconha sintética, que eles mexem ali com a composição da molécula ali, tipo, mudando um átomo de lugar, basicamente eles conseguem a tal da maconha sintética com um efeito totalmente diferente no negócio. Que o deixa a pessoa sujeito meio retardada, tá ligado? é o famoso travado de K9. É. Ah, era justamente isso que eu ia perguntar. É o K9, né? A maconha sintética. Exatamente. E aquele K2. Não sei se já ouviram falar. Possivelmente seja alguma variação disso É também. isso que eu pensei, né, cara? Algo É similar porque, ali. é porque, digamos que quando a. Agora voltando à política, mais voltada para segurança, né? Quando a polícia em si ela descobre essa variação da própria maconha ali, ela acaba colocando como maconha sintética, depois de um tempo, né? Porque o próprio K9 ele pode ser espirrado no papelzinho, por exemplo, ali. Quando ela descobre que é algum derivado ali, basicamente os caras inventam de manipular de uma forma diferente para que seja legal e as pessoas não percebam para poder vender da mesma forma, sabe? Eu imagino o policial pegando assim a amostra. Inventaram maconha 2. Eu venho impressa agora numa folha 4. Pegaram impressora 3D. É justamente isso. Então, por que que a gente quis puxar esse tema? Claro que vai ter outros programas sobre drogas ilícitas, né? Tipo, drogas proibidas pelo Estado. Não sei se é exatamente essa a definição, né? Temos mais duas pessoas aqui para me corrigir. A gente ia comentar ali um pouquinho mais pra frente exatamente isso, que pra questão de ser lícito ou ilícito, depende muito mais do sistema do país, ali, do governo em si, né, do que é legal no país. Então, ele não tem um conceito mundial, geral em si pra isso, né. Mas aqui a gente vai falar, né, daquelas que tá, por exemplo, na cozinha da sua avó, né? Que você chega lá à tarde, ela vai um cafezinho aí, Desse naipe. pãozinho, um chocolate, um açúcarzinho no café, delícia demais. Aquele café que você não pode falar que é café com açúcar, é muito mais açúcar com café. Aquele um melaço. Aquele café que dá pra você comer de colher. O café com açúcar de colher é o de casa, já o café com açúcar de café sem açúcar é o do trabalho, que você precisa virar um zumbi, exatamente, né? Isso, ou chega o teu tio, aquele que é chegado na cachaça, mano, que é outra droga lista. E, né, a tua tia fumante, né, que tem aquela voz de, Exato. de marreco, mano. Porra, velho, todo mundo tem a tia desse jeito, mano. Tua tia fumante que toma Zolpidem, que toma que toma pra dormir Zovirax.
e olha pra você e fala: maconha é a pior droga que já inventaram, que se fosse boa ia se chamar boa maconha e não maconha. Trunks. Badum. Mas enfim, como a gente já falou muito de drogas ilícitas, a gente vai voltar à nossa lógica aqui, a gente vai falar sobre a segunda fase do que acaba conceituando, né, a dependência de drogas, que seria do século XX, que ela acaba admitindo, tentando reparar o seu erro de interesse, talvez político, talvez não sei, tirem suas conclusões em si. Ela acaba admitindo que a dependência ela acaba envolvendo as duas realidades, né? O produto, a droga, e o próprio indivíduo consumidor. Enfim, e a terceira fase, que ela corresponde mais frequentemente à atualidade, a existência de uma interação entre o produto e o consumidor, que basicamente seria a reparação, só que um pouquinho mais discutida e colocada em termos ali para os leigos, né? Seria de que cada indivíduo ele acaba ingerindo a substância e tendo um tipo de resposta diferente e assim, talvez sofrendo abstinência, talvez não, talvez ingira em menor quantidade e é muito mais questão de saúde pública, não é mesmo? Que vocês acharam daquela deputada, sei lá, que falou que ela quer implementar um projeto de lei que para poder entrar e permanecer na universidade as pessoas têm que fazer antidoping? Cara, teve isso. Não viram isso? Pois Quando é. foi isso? Ih, cara, é recente agora, cara. Semana passada que eu vi, se não me engano. Eu vi no Twitter. Daí, cara, eu fiquei imaginando como que seria isso na galera de educação física. Trazendo um pequeno estereótipo aqui do anabolizante. Esse antidope, esse antidope aí, em que medida que ele seria? Ele seria, por exemplo, para substâncias ilícitas de acordo com a lei, ou se tu for um fake neri, tu não entra? Cara, Assim, a questão. Vamos separar em duas questões: a questão acadêmica da educação física e a questão do atleta da educação física barra atleta, né, do estudante barra atleta que quer virar atleta do negócio, ou até dos atletas. Separando em três tópicos, se for ver bem, né? Por exemplo, o estudante, ele vai atrás das fontes, ele vai ver que, de certa forma, a injeção de uso desse tipo de hormonização, de anabólicos em si, vamos trazer mais pro lado do fisiculturismo, por exemplo, acaba sendo ilegal pro consumo que eles têm na intenção. Porque, porque a questão da hormonização ela acaba trazendo muito mais o papel de tratamento para patologias, né? Por exemplo, a mulher que está na menopausa, o adolescente que está com um problema de hormônio de crescimento, doenças mais voltadas para a questão de deficiência hormonal, né? Digamos assim. É muito mais útil para isso, trazendo mais para a questão clínica, né? Mas o abuso ele acaba sendo visto ilegalmente dentre as pessoas que acabam consumindo esteroides anabolizantes, né? Como o próprio nome diz, anabolizantes são usados para o anabolismo, ou seja, para a criação da estrutura das moléculas que compõem a musculatura humana naquele momento. E como a gente sabe, o anabolizante ele acaba trazendo alguns prós a mais, como a força, faz essa parte da regeneração, como eu acabei de dizer. Só que com isso ele traz muitos efeitos colaterais, fudidos, de certa forma. Não sei se eu posso usar esse termo aqui. Efeitos colaterais ruins pra caramba, tanto fisiológicos quanto psicológicos. Por exemplo, a gente pode trazer o próprio fato do tipo de ingestão dos anabolizantes. Se você ingere via oral, você pode fazer mal para o teu intestino ali na parte do fígado, que acaba processando
essas macromoléculas, de certa forma, e tendo dificuldade para conseguir absorver tudo. E você pode causar desde uma inflamação no fígado até um próprio câncer. E se você for, por exemplo, injetado, são as duas formas mais utilizadas, como você acaba injetando intramuscularmente, dentro do músculo em si, você tem um processamento ali dessas moléculas ali para que elas possam ser distribuídas pela tua estrutura ali a partir dos rins. Aí você tem um desgaste renal, digamos assim. Você pode ter um problema de câncer de rim, né, no caso. Você pode ter uma inflamação ali também. Você pode ter atrofia nos teus testículos, por exemplo. Você pode ter uma hipertrofia clitoriana. Você pode ficar fazer crescer o clitóris e deixar ele duro, basicamente. Tanto que você pode ter a masculinização das mulheres a partir do uso de esteroides anabolizantes, né, no caso. E, enfim, tem os danos psicológicos também. A questão de danos psicológicos, eles vão desde a questão de como a pessoa se vê, a questão de imagem da pessoa, como que ela projeta a própria imagem para si. E questão de abstinência, por exemplo. A abstinência, ela acaba trazendo ali uma doença que o nome dela é dismorfia muscular. Ela é equivalente à anorexia. Só que no caso ela acaba pegando pela ideia que a pessoa ela acha que tem muito pouco músculo, que ela é muito magra, por exemplo. E ela começa... Por isso que você vê aqueles marombão da academia, assim, vestindo muita blusa, muita roupa, tá ligado? Pra parecer maior ainda. Aqueles caras, geralmente, eles têm algum tipo de dismorfia muscular. Tanto que foi feito um estudo nos Estados Unidos ali, que 25% das pessoas que usam... que são da academia, assim, usam anabolizante, eles desenvolvem dismorfia muscular. E tá muito mais relacionado com isso também. Eles deixam de usar, eles desenvolvem, ou até eles tinham algum indício e acaba desencadeando ali quando eles deixam de usar. Não que você deva usar o anabolizante para não desencadear isso, mas praticamente eles perdem um pouquinho de efeito no organismo, né? Os caras podem ser gigantes, eles estão se achando frango, tá ligado? E eles precisam dessa autoafirmação, de certa forma. Coisinha aí, Thalia. Você já fez amor com o suco? Não, eu não fiz amor com suco e nem pretendo fazer amor com suco. Whoa, look at him! Um pouco sobre esse fazer amor com suco. O que seria isso? Papo reto. Fazer amor com suco é um tema muito citado pelo Rodrigo Góes atualmente. Acho que eu tenho menos experiência com esse tema aí que o próprio Guilherme que me falou sobre ele. Guilherme, nos situe aí nesse contexto aí que a gente continua falando um pouquinho mais tecnicamente sobre o assunto depois. Isso, Guilherme. Por favor. Boninho, me perdoe. Pô, vocês não estão acompanhando esse meme do Rodrigo Góes, não, pô. Por favor. Primeiro vídeo do Rodrigo Góes que eu vi foi hoje, por conta da curiosidade que você tava trazendo ali pra nós. E também eu nem terminei de ver ele. Então eu só Assim, tinha visto meme, cara. Então, além dos memes e tudo mais, pô, o cara é mó engraçado, velho. O cara dubla ele mesmo, velho. Mas ele é um nutricionista, velho. E ele traz muitas informações nos vídeos dele. É incrível, mano. Você dá risada e tipo. E ele traz umas ideias, assim, umas informações que. Né, que ele trabalha com isso e tudo mais. Então. E ele julga, né? Tipo, com a experiência dele, se a pessoa tenha ou não utilizado qualquer tipo de anabolizante ou suplemento não muito indicado, assim, né? No contexto de saúde, né? Então seria mais nesse caso aí, que seria isso, né? O Rodrigo Góes. Entendi. Mas questão da parada do suco. O que isso quer dizer? Suco vicia. O suco é o.
É o anabolizante, né? A bomba, né? A famosa bomba. Não se toma bomba, velho. E como qualquer outra droga, tipo, dizem, né? Porque eu sou sedentário, então não posso afirmar nada relativo a isso. E, né, diz que vicia. Tipo, e realmente, num sentido químico do efeito da droga aí, de ego também, né? Pô, a pessoa começa a sentir bem com o corpo e quer mais e mais. Então, ela vicia nesses dois sentidos. Eu acho que quando a gente pega a questão do vício e a questão da autoestima ali, a gente tem que se lembrar que tipo, os anabolizantes, eles são hormônios, né? Basicamente, e muitas vezes não, né? A maior parte dos hormônios que são mais utilizados ali para anabolizante é a questão da testosterona e da progesterona, que seria o hormônio masculino e feminino. Então, trazendo para essa questão mais psicológica, o que é causado na pessoa quando ela começa a ingerir um anabólico em si é euforia e irritação. Essas duas coisas crescem muito. Então a pessoa ela é muito enérgica, ela tem muita euforia, ela está muito animada, ela está com disposição, ela está com muita força. E ao mesmo tempo ela se irrita com qualquer coisa. Ela basicamente, se você faz uma provocação pra ela ali, que ela não tá tendo um bom desempenho, por exemplo, é capaz que ela chegue a querer te bater, tá ligado? Tanto que eles conseguem correlacionar alguns casos de uso de anabólicos com crimes voltados pra violência, de você quebrar patrimônio, de assassinato até, e até de... tipo, não sei se vocês vão conseguir correlacionar já, né? Mas até com a questão ali de abuso, né? Basicamente a pessoa ela fica um pouquinho irracional, né, nessa questão, mas ela fica bem agressiva, né? Então é euforia, irritação, agressividade, ansiedade. A pessoa, quando ela é colocada em uma situação mais complexa ali, que acabe deixando ela desconfortável, ela vai sofrer mais de ansiedade. E até de depressão. Ela pode ter insônia também. Ela pode ter uma diminuição da libido, ela pode ter fadiga, dor de cabeça. E a questão da imagem corporal que eu citei há algum momento antes, né? E vamos colocar de forma um pouquinho mais histórica aqui também, né? Citar algumas questões. Por exemplo, um dos ambientes ao qual a gente consegue trazer da história que acabou tendo utilização de hormônios ali como anabolizantes em si, foi até na Grécia Antiga, que eles consumiam testículos de carneiro, por exemplo. Tem a França do século XIX, que um fisiologista, o nome dele era Charles Edwards Brown, ele tomou sangue de cachorro e porquinhos da Índia, com a intenção de rejuvenescer, e ele sentiu muita melhora na questão intelectual e na questão da força dele, né? Ele sentia muito mais energia. Você estava querendo falar alguma coisa, meu querido? Pode falar. Peraí que fiquei em choque com o sangue de cachorro e porquinho da Índia. Teve sangue de boi na Grécia Antiga. Tem o caso, eu não vou lembrar do nome do Papa, mas acho que foi no século XIII, se eu não me engano, que um Papa, ele criou ele tem ligação à marca de vinho, ele criou esse vinho, ao qual, tipo, era utilizado por atletas olímpicos, né? Como uma espécie de anabolizante ali, de doping, né, no caso. E mais o mais importante para trazer esse tema dos anabolizantes como a gente conhece hoje em dia foi em 1954, onde, no caso, era utilizado por atletas russos, mas foi proibido pelo Comitê Olímpico Internacional, a OMS, né? E... Não, enfim, foda-se, eu vou cortar essa parte. Mas vale ressaltar, né, que esse uso aí, ele tem alguns efeitos no corpo, por exemplo, engrossar o sangue,
dificulta problemas cardíacos, né? Você tá engrossando sangue. Enfim, muitas pessoas morrem pelo abuso de anabolizantes. Tipo, por problemas fisiológicos que não deveriam ter. Por exemplo, com 30, 35 anos de idade, a pessoa morre com um problema que, por, né, forçar ou desgastar o organismo dela, parte mais de fluido, né? Essa parte hormonal também. E a pessoa literalmente morre com o uso desse tipo de compostos, né? De componentes químicos. De certa forma ela vai acabar causando danos severos a vários sistemas do organismo, né? Questão do, que nem como eu falei ali do fígado, faz parte ali do sistema digestório, acaba fazendo muito mal ali para a questão do sistema urinário, pega mais a parte dos rins, e daí a partir disso já causando todo aquele problema ali até no órgão reprodutor masculino, também podendo causar o próprio câncer de próstata, né? E como o próprio Boninho falou ali sobre o sistema respiratório, cardíaco. E a gente pode trazer ali um experimento que já fizeram com ratos, né? Em laboratório ali com camundongos, onde eles estavam dando para os ratinhos ali o tal do... Como é que é mesmo o nome dessa porra? Calma lá que eu já lembro. Nossa, eu mudei a tela aqui. Se eu não me engano é o Durateston, enfim. É dado o tal do Durateston para os camundonguinhos ali. E eles começam a ver ali que de 30% a 50% dos ratinhos ali, tipo, quando eles colocam um camundonguinho novo ali, visitante no negócio, ele dentro de 400 segundos eles chegam e começam a atacar os outros, tá ligado? Então, isso por conta de que isso acaba afetando na produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade. E acaba sendo responsável por causar ansiedade e raiva nos ratinhos ali, e eles ficam agressivos. E é basicamente a mesma reação que acaba ocorrendo nas pessoas que utilizam desse anabolizante em si. E esse é um dos anabolizantes mais usados hoje. Dentre esses anabolizantes tem ali o estatonozolol, que eu comentei ali, o Durateston. Não, é o Nandrolona, que acabou sendo testado nos ratos. Enfim, tem o Nandrolona, tem o Metandieno. Enfim, tem esse Metandieno, ele é muito ligado a casos até de esquizofrenia, para vocês terem ideia. Voltado ali para pessoas que acabam desenvolvendo algum tipo de... Como que é mesmo? A pessoa ela fica noiadona achando que estão perseguindo ela. Puta que pariu. Paranoia, isso. Enfim, é muito ligado à própria paranoia. Acaba mudando totalmente o funcionamento ali de como a pessoa consegue absorver e processar as informações do mundo, né? Como que ela absorve isso e como que ela dá essa resposta, né? É totalmente psicológico e a pessoa fica meio loucona. Enfim, acho que as drogas em si elas acabam trazendo muito fator psicológico por se tratar de hormônio. Porque uma coisa que não costumam comentar é que o ser humano ele é o hormônio, basicamente. Quando você tem um índice de hormônio muito alto, o outro muito baixo, isso vai afetar em como que você está vivenciando a situação, porque você vai estar absorvendo a partir de como esses hormônios conseguem decifrar isso, psicologicamente falando. Não, realmente, cara, a gente é hormônio, né? Desculpa, cara. Desculpa, foi mal. Vou parar de dobrar. Nem foi muito automático. Tava te incomodando já. Foi mal, velho. Pega ficar com a caneta na mão, que daí eu tenho um espaço pra me concentrar aqui, fica mais fácil. E o ser humano realmente é hormônio. E tem um ponto, acho que é muito interessante ali que você falou, que as substâncias,
elas são questões psíquicas. Muitas das substâncias têm efeitos psíquicos. Não necessariamente você vai ficar mais acelerado, mas essas substâncias elas permitem você ter acesso a diferentes partes do teu cognitivo, do teu cérebro, e é por isso que elas foram muito usadas, são até hoje, em questões ritualísticas. Durante toda a história a gente tem registros, por exemplo, na China, do uso de canabidioides desde 4.000, 5.000 antes de Cristo. No Brasil, na África, por exemplo, no continente africano, questões ritualísticas, né? E essas substâncias sempre estiveram presentes. E hoje não é diferente. Pô, a gente não tem, por exemplo, a ayahuasca, né? que é uma questão ritualística, né? Que tem todo um processo sobre, tem que ter um conhecimento sobre, para você chegar a realizar esse ritual, né, cara? Mas pegando um pouquinho esse gancho de questão, qual que foi o primeiro, saindo um pouquinho da parada científica, não sei se você se importa com isso, tem problema, né, de sair um pouquinho do campo, mas qual que foi a primeira experiência de vocês com drogas lícitas, drogas lícitas, deixar isso bem claro. Se você falar de primeira experiência com drogas lícitas, a gente pode pegar o açúcar, né, por exemplo. Mas eu não sei se dá pra colocar como primeira. Se a gente for ver como primeira que acaba... que a gente acaba lembrando, né? Dá pra vocês sortearem aí um dos... A criança fumante da Malásia. E dá pra gente pedir pro próprio Guilherme. Eu tô curioso, na verdade, que ele tava falando muito sobre a forma que funciona o cigarro no cérebro do ser humano. Então, gostaria de trazer este tema inicialmente aí, não como primeira droga lícita consumida, mas como uma das que acabam afetando o contexto de vida de várias pessoas aí. Beleza, mas antes de entrar no tabaco, né? Acho que realmente foi fora o açúcar, remédio, né? Que eu era uma criança meio... Na verdade, até hoje minha imunidade é meio... deixa-me a desejar muito. Então, sempre tomei muito remédio e tudo mais. Mas, realmente, a gente realmente tem dificuldade de responder isso. Acho que de modo geral, né? Porque é algo que está muito presente. Seja como antigamente, né? O ayahuasca de forma ritual que o João descreveu ali. Mas é muito comum, tipo, você tomar um café, você colocar mais açúcar, né, no café, e o açúcar ele tem um efeito, né? Você tá dando mais energia para um indivíduo. Então você tá, por exemplo, uma criança, você dá muito açúcar para ela, fica espoleteada, né? Ela fica com muita energia, ela fica eufórica até. Ainda mais porque é um organismo novo. Então, nesse sentido de você inserir uma espécie química no indivíduo e ter um efeito sobre isso, você observar que este ser mudou, por quê? Porque eu dei açúcar para ele. Então, por isso que, né, eu acho que deveria ter muito cuidado, né, com a alimentação infantil, né, nesse sentido do açúcar, né, não dá tanto açúcar para criança, porque tem um efeito. E café é a mesma coisa, né? O teu organismo está se desenvolvendo, por isso que não sei, minha mãe não me dava muito café quando era criança. E realmente, você está desenvolvendo teu metabolismo e tudo mais, e está inserindo cafeína, que eu vou descrever mais pra frente, que tem um efeito, né, em adultos, de desenvolver ansiedade se você consumir muito. Mas enfim, dentre as drogas mais cruéis, no sentido de drogas lícitas, né, permitidas, tabaco, a nicotina, eu acho que ela é a pior de todas. O mecanismo químico e social, político e financeiro é a pior de todas. Por quê? Vamos lá, tem o tabaco. Eu vou começar pelo sentido fisiológico, químico, neurocientífico, depois a gente vai pro social, econômico e tudo mais. E a guerra que o tabagismo travou com a ciência na década de 80. Mas enfim, vamos lá. Nicotina é uma molequinha, que tá no tabaco. Todo o efeito do cigarro, ela vem da nicotina.
todo o efeito que a pessoa desenvolve o vício no tabagismo é por causa da nicotina. Basicamente, a gente tem naturalmente no nosso corpo uma molécula chamada acetilcolina. Acetilcolina. Essa acetilcolina, ela é muito importante para o nosso sistema, né, para o nosso metabolismo. Por quê? Porque ela regula basicamente o funcionamento de movimento, tipo batimento do cardíaco, movimento de músculo. Ela é muito boa. Ela regula toda essa relação de informação do cérebro para membro, ou músculo, ou célula, né, no caso. Traduzindo, ela atua no sistema parasimpático do negócio, no automático ali do negócio. Isso, muito obrigado. Muito bom ter um profissional de educação física. E essa molécula, ela é extremamente importante também para a regulação de hormônios e neurotransmissores na nossa cabecinha. O que a nicotina faz? Quando você ingere nicotina, seja mascando o adesivo de nicotina ou fumando, você está inserindo nicotina no seu cérebro, né, no seu organismo, vai pro sangue, você respira. Quando você respira, essa vai pro teu pulmão. E do pulmão, como o pulmão ele tem essa tarefa muito importante de pegar gás, né, no caso oxigênio, colocar numa hemácia e colocar nos seus fluidos, né, que no caso sangue. Então, o pulmão, ela é a interface entre o externo, né, no sentido de gás, para a corrente sanguínea diretamente. Por isso que a nicotina ela vai direto pro sangue, vai direto pro cérebro. Por quê? Porque ela vai pro teu pulmão, o pulmão absorve, ela passa pro sangue, o sangue vai pra tua cabeça. A nicotina, ela vai inibir a acetilcolina. Ou seja, você não vai ter uma regulação de dopamina. A acetilcolina, ela regula o quanto você deve e não deve liberar de dopamina quando você faz alguma coisa, né? Que é o sistema de recompensa do seu cérebro. A nicotina, como ela sequestra, como ela inibe a acetilcolina, você está liberando dopamina, você vai ter uma sensação de êxtase e teu cérebro vai liberar mais dopamina. E como você não tem o regulador natural, você vai liberar mais e mais nicotina. Por isso que é muito fácil de você... Nicotina ou dopamina, no caso? Liberar dopamina, perdão. Por isso que a nicotina, o tabagismo, ela vicia muito rápido. E muito rápido mesmo. Tipo, não é questão a longo prazo. Você consome pouco e vicia muito rápido. Por conta dessa sensação de êxtase muito grande que ela tá te dando, você basicamente tá ficando viciado em dopamina. Porque você tá liberando cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Beleza, acabou o cigarro, você inibe e você vai dar falta daquilo. Né? Você vai dar falta de toda aquela dopamina, de todo aquele ambiente químico que vai estar na tua cabeça. Você vai ficar ansioso, você vai, né, ficar tremelicando todo. A solução é você pegar o cigarro e repor essa nicotina para você tirar esse inibidor para você ter mais dopamina o tempo todo. E é por isso que esse mecanismo, quimicamente, ele é diabólico, porque ele consegue te viciar muito rápido. Uma eficiência muito grande. Então faça. Acho que vale a gente ressaltar aqui na questão de reguladores hormonais, né? A dopamina, ela é um hormônio. E quando você tem uma droga em si atuando ali no teu organismo e fazendo com que haja a liberação de mais hormônios em si, quando você volta a teu estado natural, de certa forma, onde você não vai mais ter o teu organismo ele não vai estar mais contando com aquela droga que ele se acostumou a ter ali presente, no caso a nicotina. E a dopamina, na hora que ela vai voltar para o seu estado de base, porque ela estava tendo um pico, né, de dopamina naquele momento que você estava ingerindo a nicotina do cigarro em si, na hora que você vai voltar para o estado de base do teu organismo em si, a tua dopamina ela não vai voltar para o estado normal, ela vai ter uma queda, né? Por exemplo, a gente pode pegar até os remédios ali para depressão, a famosa tarja preta, que é outra droga legal, né? Mas que dá para pegar como exemplo para explicar isso. A tarja preta em si, ela vai inibir ali a questão dos receptores da serotonina, e a serotonina ela vai ficar ali solta pelo cérebro e sendo liberada para que você se sinta felizinho ali e você não tenha
essa depressão em si, né? Então você vai estar dopadão, vai estar feliz, vai estar dando risada. Não sabe por quê? É a porra da tarja preta. Enfim, o efeito acaba sendo o mesmo. A questão de alteração hormonal, e quando você deixa de consumir a tarja preta, tendo depressão, tendo transtornos psicológicos em si, além de você já ter essa base, né, e já ser dependente da tarja preta para você manter um embasamento ali, uma base de hormônios mais altos, de serotonina, de estar felizinho ali, você vai ter uma queda muito mais drástica e você vai estar mais dependente ainda da substância em si. E é isso que o cigarro acaba causando no organismo. Todo hormônio que você acaba alterando o funcionamento a partir do consumo de alguma coisa ali no organismo vai voltar às suas bases, só que com uma base diferente por conta do consumo, e principalmente se o consumo ele for do longo prazo, né? Ele for em grandes quantidades. Agora, perdão, faltou outra coisa pra eu falar agora, que é os outros efeitos químicos. Não químicos, né? Mas outros efeitos do tabagismo no seu organismo. Que é câncer de pulmão, laringe, faringe, garganta, boca, que mais? Enfisema, água de pulmão, ou seja, você vai ferrar a sua saúde. E você não nota que ela te faz, entre aspas, bem, liberando muita dopamina, mas você não vai notar tipo, o mal, né? A parte ruim, por conta da parte, entre aspas, né? De novo, boa, né? Você tá liberando muita dopamina, mas por outro lado você tá ingerindo fumaça e outras coisas. Enfim, quando você queima papel, planta, no caso tabaco ali, porque não tem só nicotina, vão ter aditivos químicos, né? Por exemplo, agrotóxicos que vão estar ali ainda. Os agrotóxicos, quando aplica, né, na planta do tabaco, eles não vão sair do tabaco, eles vão estar ali. Você está fumando, além da nicotina e do tabaco, você está fumando agrotóxico. Tem os papos de metais pesados, porque muitas das moléculas elas precisam de um metal para estabilizar. Daí que vem muitos dos metais, tipo cádmio, chumbo e o caramba. Enfim, se entrar nessa parte de metais pesados, que já é tóxico pro teu organismo, tem a parte dos compostos orgânicos. Quando você queima um composto orgânico, você vai estar formando classes de moléculas, que são os... Nossa, velho. Fluorenos... Enfim, eu não vou lembrar a classe. Mas quando você queima matéria orgânica, você vai formar espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio, elas são extremamente tóxicas para o organismo humano. E é elas que vão causar esse estrago todo no teu pulmão, faringe, laringe, boca, garganta, que são os cânceres, no caso. Então, você vai estar ferrando a sua cabeça com a nicotina, mas a nicotina ela não vai ferrar o seu pulmão. Quem vai fumar é todo o resto que tá junto no cigarro. Tá, quem vai fumar, quem vai ferrar? Perdão. Não, nem esquente, é os picos do programa. Continue. Então, cigarro, especificamente o cigarro, o Pigas ali, o careto. Cigarro, ele, das formas de você consumir nicotina, ela é a mais agressiva, porque tá consumindo nicotina e mais 300 coisas junto, que são tóxicas para seu corpinho. Aí tem outras formas de você consumir essa nicotina, né? Que no caso, por exemplo, minha mãe fala que meu avô, ele mascava tabaco. E esse era um costume muito comum antigamente, de mascar tabaco. Os caras mascavam tabaco fumando, o negócio até. Então, tem isso. Hoje em dia, né, a gente tem os vapes, os pods. Acho que pod não sei se é a mesma coisa. Vape Mas... pod é pra ser a mesma coisa. Nos corrijam se estivermos errados. Não é minha área de atuação. Mas ali tem nicotina, né? Quando você coloca o óleo essencial ali, você tá colocando óleo de nicotina praticamente pra você fumar o pod ali, que a galera fala que não dá nada, mas não dá. Também tem um potencial
bem grande a desenvolver câncer e aquele enfisema, né, pra você ficar com aquela voz de pato rouca de fumante. A problemática do pod é que você regula a porcentagem de nicotina, né? Então você se torna muito mais dependente a cada vez que você coloca uma porcentagemzinha a mais, quando você vê que já não tá mais te trazendo o mesmo efeito, né? Isso. Essa que é a treta. E que eu comentei, né, não sei se vão querer comentar alguma coisa sobre na década de 60, 70, 80 ali, ficou muito bem elucidado, bem provado que cigarro dá curse, né, mano? O cigarro faz mal. E a indústria do tabaco, né, financiou cientistas também, né, mas financiou uma boa galera para fazer um marketing contra a divulgação científica. Falando justamente o contrário, que cigarro não dá câncer, que cigarro, tipo, é até bom, que não é isso tudo não, tipo, confia, fuma aí, pô. A gente jamais mentiria pra vocês. Então, teve esse problema. Acho que até hoje a gente tem problema, não só com cigarro, mas de diversas outras coisas. Que tá dando um lucro absurdo pra alguém, mas esse alguém tá pagando pra falar bem desse produto, mesmo esse produto te dando um câncer. Tem, cara, tem bastante, né? A gente pode falar da própria indústria farmacêutica, por exemplo, né? Abrindo um pequeno parênteses aqui, que eu vi um relato uma vez de alguém que foi fazer farmácia, fazia manipulação de medicamentos, né? E esse indivíduo, ele estava indo atrás de uma manipulação específica ali que fosse atrás da cura da doença, certo? Só que daí veio o coordenador dele ou algo do tipo, assim, ó, se não me engano ele trabalhava numa empresa, alguma coisa assim, que falou pra ele, ó, muito bom, você tá indo atrás da cura, parabéns, só que recomendamos que você vá atrás do tratamento crônico, se quiser garantir o teu futuro. Essa foi foi isso que ele escutou, sabe? E ele era novo nesse emprego. E pô, cara, tem mais uma questãozinha que você levantou ali bem interessante, os anos 60, 70, 80, né, cara? Que o tabaco sempre foi algo fumado, não sempre, né? Muito difícil dizer sempre assim, mas digamos ali depois do século 16, 17, ali, ele virou um produto muito consumido em grande escala, né? E justamente pela questão da indústria que você realmente mencionou, essas indústrias, obviamente, elas tinham um vínculo por baixo dos panos, digamos ali, né, com o Estado, com os mandantes do Estado ali. E tinha justamente essa propaganda aí que fumar era algo espetacular, que rejuvenescia. Então a gente tinha propagandas assim de lindas mulheres juvenis fumando cigarro, com rapazes viris e com um corpo esculpido, todos eles fumando um cigarro numa praia, sabe? Tinha muito realmente dessa propaganda. Tinha até a questão das empresas tabagistas, elas têm a parada da queima de arquivo também, né? Que, por exemplo, justamente com os próprios cientistas, que obviamente o cigarro traz malefícios incalculáveis quase pro corpo humano, e essas indústrias, elas faziam queima de arquivo, elas prejudicavam, muitas vezes teve até mortes registradas, né, de pessoas foram de certa forma, foram casos políticos, né, mortes políticas pela questão do tabagismo, cara, pela questão de que tinha que manter essa ideia de que o cigarro era algo bom, manter o público, manter o consumidor, manter um número cada vez maior de consumidores, cara. E uma coisa interessante a se falar, mais ou menos realmente ali na década de 60, final da década de 70 ali, a gente tinha propaganda até, talvez um pouco antes, na verdade, a gente tinha propaganda de que cigarro era bom para crianças, que mulheres fumantes também deveriam pitar o seu cigarrinho hora após. Quem nunca que estava grávido fumou um cigarro, não é mesmo, cara?
Então, só ressaltando aqui um pouquinho e acrescentando a fala, a gente pode ver até a questão da separação ali de drogas lícitas ou ilícitas por competição de mercado por essas autoridades em si, né? Por exemplo, o próprio caso do que a gente vê em discussão sobre a legalização da maconha em si. A maconha ela foi uma rival do próprio tabaco na questão de legalização que tinha apoio da igreja que o tabaco ele fosse comercializado, porque era o que era mais consumido. Por exemplo, teve isso no Brasil, que foi, de certa forma, espelho da globalização que acontecia naquele período nos Estados Unidos ali. A gente vê ali a questão da globalização e essa propaganda do cigarro ela sendo feita ali, acredito eu, desde a década de 50 ali, onde tinha a associação da própria maconha com os negros que vinham imigrantes ali para os Estados Unidos. E tinha essa glamorização do cigarro ali, até a gente consegue ver figuras como Elvis e a Marilyn Monroe trazendo essa romantização, né, pro meio. Parece interessante esse da questão da maconha. É, Como que eu posso falar isso? Ó, eu tô querendo traçar um paralelo entre a escravidão, o racismo e a cannabis, foi mais associada que é mais associada a culturas afro, entendeu? Tô tentando- Mas existe um paralelo tanto nos Estados Unidos ali, que associava a música dos negros, do jazz ali, também ao consumo da Sim, da sim, sim, cannabis mas isso e vem as mulheres depois. brancas, por exemplo, naquele período também. Sim, mas isso vem depois. Ah, sim, mas Entendeu? fala aqui no Isso é Brasil, depois. por exemplo. Exato. Então, não é novidade não é novidade para ninguém que a gente tem aquele famoso consenso social, digamos assim, né? Que o Brasil é atrasado e o Brasil é paga-pau dos Estados Unidos. É, Cara, a guerra às drogas começou nos Estados Unidos, com o Bill Clinton, aquele racista, que teve um grande. Nessa época, pô, cara, a maconha ela tava sendo algo muito consumido, né, nesse período pelas comunidades negras, certo? E o Clinton, ele queria muito, ó, como ele era um racista, um nacionalista americano, ele queria muito. Também. Ele queria muito achar mais uma forma de prejudicar a comunidade negra, tá ligado? Até porque as mulheres brancas naquele período também estavam se interessando pelos negros, então eles tacavam a ideia ali de que eles estão corrompendo nossas mulheres brancas, não sei o que. Enfim, essas pira torta aí. Eles usavam muita narrativa tosca ali pra querer demonizar a droga ilícita que estamos comentando a mais, mas a gente vai ter um podcast só pra isso, enfim. Estamos só falando de droga errada. Estamos só falando de droga ilícita nesse podcast. Enfim, só pra terminar o paralelo aqui, ele tinha esse revisionismo aí também pra caralho. Mas a guerra às drogas foi. O Clinton, inclusive, ele pediu para um monte de cientista fazer teste com a cannabis para ver os danos que ela podia trazer, para ele usar isso como o item narrativo para justamente proibir a maconha, né? Acabar prejudicando mais a comunidade negra. Daí ele falou: foda-se, o inimigo número 1 dos Estados Unidos é a guerra contra as drogas, e declarou abertamente mais uma desculpa pra matar a gente pobre, preta, favelada, que é a guerra às drogas. Foda. No Brasil, no caso, e a igreja ajudou a demonizar a maconha e a vender essa imagem do tabaco aí como algo benéfico de alguma forma também. Mas vamos fugir um pouquinho do assunto e voltar às drogas lícitas, que é o que estamos comentando neste momento. Vamos tentar ficar no assunto. Não precisa ficar no assunto. A gente vai dando uns toquezinhos ali e a gente aborda de forma mais complexa mais pra frente. Nem esquenta.
Ô, uma pergunta só, baiacu é aqueles negócios que a gente se espeta lá? É, o peixinho. Tem gente que morre por causa disso, gente. Não consuma baiacu. É, você tem que comer pra um cara que realmente entenda onde tem a glândula lá que solta o composto lá, que é um veneno. Então você tem O veneno do baiacu fica no rim, no fígado, alguma coisa assim. se cortar errado o bagulho, Exato. Tem... você vai pra cidade do pé junto, mano. Não é brincadeira, não. Você vai de Americanas, vai de Submarino. No Japão, se não me engano é no Japão que é mais consumido. No Japão, China, um desses dois aí. Desculpa a minha xenofobia, galera. Você não é xenofóbico por não ter informação sobre a outra nação. Exato. Ele só é ignorante sobre aquilo. Deixa eu com a minha culpa aqui. Xenofobia é você falar que é tudo igual. Realmente, tem um ponto. No Japão ou na China tem que fazer um curso de 2 anos para você poder preparar o baiacu. Que inclusive, galera, o veneno do baiacu ele é adicionado na carne do próprio baiacu no preparo para justamente ter o efeito de psicoativo, psicotrópico. As pessoas quando consomem esse baiacu elas ficam alucinadas. Elas têm uma sensação de como se fosse um bêbado, uma sensação de ebriedade um pouquinho diferente. Mas pode falar. Não, é que eu me lembrei, nada a ver informação, que leva 2 anos pra você aprender a preparar um baiacu, né? Sim. E leva apenas 10 meses pra você se formar PM, mas tudo bem, né? Exatamente. Enfim, Caralho. enfim, álcool, né, é verdade, é muito parecido com álcool esse efeito que você falou Paralelos aí. convergentes. Vamos falar de algo aqui, gente. Vamos falar de álcool, galera. Vamos falar aqui de amarula. Ó, Amarula. Nossa, Amarula. aí você falou do elefante, eu lembrei. Nossa, marula, Que mano. você Pô, não fale do Campari tá ótimo. Pô, mas aí falar de Campari não dá, né? Eu tô tomando a minha breja aqui, cara. é meu. Ai, caralho, puxou o Campari. É muita pulga, meu. Ninguém pega a referência de Hotel Transilvânia, né? Muita pulga, meu. Tá maluco, cara, tá maluco. Nossa, rolou até um tchan aqui. Mas pô, Então vamos falar da droga lícita que o jacaré mais consumia álcool. Eu nem sei se ele consumia álcool, me perdoe, jacaré. Não me processa. Não é O jacaré do Tchê. Ah, tá. Acho que você tá falando do Mussum dos Trapalhões, que é um peixe que consome cachaça. É verdade. Tadinho do Mussum, nem pode processar a gente, velho. Hashtag morto não fala, que porra é Vocês já essa? tomaram a Biritz, a cerveja do Mussum? Eu queria experimentar até hoje. Meu irmão experimentou e Também, disse que não é é muito bom. boa. a Cacildes? É Cacildes. Ele falou É, o quê? Cacildes. A Biritz? É Biritz, que eu lembrei de Skull Beats, só que tô misturando as coisas na cabeça aqui mal, velho. Biritz Colbitz. Fazer um fits. Em falar nisso, eu não gosto muito de Skull Beats. Pra mim é refrigerante com álcool. Foda-se. Basicamente um tubão. Nossa, eu aprendi, perdão, prometer de novo, esse fim de semana, um drink, né, um gole, né, Um gole, exato, terminologia correta. gole, Um gole. chamado, Dizem Aqui. que pessoas de esquerda não são a favor do tradicionalismo, aí é tradicionalismo do sul. Falar gole. gole, É o gole, cadê o gole? cadê o gole, coisa? Que é boca aberta ou é porta aberta? Porta aberta. aberta. Já tomaram porta aberta? Acho que é a boca de burro. Não, porta aberta. Não, pior que porta aberta é maravilhoso, cara. Que é vinho com por Coca-Cola, favor. mano. Nossa, Isso. não tinha ideia, velho. Tomei, achei bom pra caramba. Cara, é maravilhoso, cara. Eu conhecia o Porta Aberta, obviamente, através de influência familiar, porque minha família bebe um pouco, não muito, só um pouco. E essa é uma bebida que minha mãe gostava muito, cara. Minha mãe e meu tio gostavam muito, cara. Inclusive, quando eu experimentei, eu acho, voltando um pouquinho no tema, eu experimentei, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, quando eu descobri que era Porta Aberta. Eu falei, olha só, cara, que maravilhoso. Eu não gosto de Coca, mas eu gosto de Porta Aberta. Eu conheci no churrasco do Alec. Forte abraço, Alec. Forte abraço, Alec, nem sei quem é. Mas Abraço, forte Manco. abraço.
Abraço lá, Manco. Boa sorte aí, cara. Guarda a mancada na vida. Mas realmente, cara, Minha professora de adaptada. Nossa, ela ia te comer vivo, velho. Enfim. Ainda bem que tá só nós três aqui, pô. Enfim. Professora da adaptada. Ele mesmo se zoava. Me perdoa, professora. Ah, tua professora da adaptada ia te se arrebentar na bordoada agora. Mas voltando pra marula. O que marulas elefantes? O que eles têm a ver? A resposta pode te surpreender. As frutas podres da marula, quando caem na África, das árvores que somos nós e os Jesus, os elefantes. Os Jesus os elefantes. Os elefantes. Jogo de elefante. Quando ela cai, ela começa a apodrecer e ela fermenta. Aí os elefantes comem elas, tá ligado? Eles deixam um tempinho assim na tromba deles, assim, pra dar uma limpada. E daí eles comem e eles ficam bêbados, cara. Você acredita nisso? E assim foi descoberta que a marula dava pra fazer uma bebida dela. E, cara, não sei se vocês já beberam a marula, mas aquilo é muito bom, cara. Parece um Nescauzão. Mas então eles se entorpeciam com o álcool que era gerado ali a partir da fermentação. Exatamente, cara. Os elefantes ficavam bêbados. Como os bichos é grande, cara. Vai álcool, vai a marula nesse negócio. Então, eu não vou dizer que o bicho por ser grande assim, ele tipo vai muito álcool exatamente pelo tamanho, por exemplo. Porque, por exemplo, os koala, eles vão comer as folhinhas deles lá e naquele negócio diz que tem um índice alcoólico nojento de forte, tá ligado? Que se você desse um pedacinho daquele negócio pro ser humano, ele ficava muito bêbado. Então, se a gente vê pelos koala, eles são bichinhos pequenininhos assim. Tá certo que a gente vê, acho que é koala e bicho preguiça, não sei. É dessas famílias aí, tem que dar uma checada lá, me perdoem. Essas famílias foi foda. Enfim. Mas tem a diferença no próprio ser humano. Vocês estão ligados que asiáticos ficam bêbados mais rápidos. Eu sei que japonês se toma uma 51 ou um velho barreiro, tipo um golinho assim, faz careta e vomita na hora. Eu já vi essa cena no YouTube. Exatamente, velho. YouTube, que tal qual o Twitter, é um ótimo lugar para adquirir informações sólidas e neutras. Me perdoe, eu discordo da parte do Twitter ultimamente por conta de que a gente sabe que não é mais Twitter, é X, mudado pelo Elon Musk, né? E tem perdido sua qualidade contemporaneamente falando. Enfim. Mas falando de drogas lícitas agora e de redes sociais, a gente pode citar um pouquinho dos algoritmos e das redes sociais em si, né? Que são as drogas mais pesadas que a gente usa atualmente, sendo comparado ali o vício até o crack e até o amor, né? A gente sabe que o amor, ele atua o crack, ele atua na mesma área do amor, no cérebro, e agora, entrando dentro dessa mesma classificação, a gente encontra aí as redes sociais. Mas vem cá, tipo... Isso daí não seria mais... tô perguntando na moral mesmo. Tipo, não seria... Caralho. Diferente de droga, no caso. Seria mais você ou um fator externo de condicionar, né, a tua cabeça, né, seja ambiente químico, caramba, né, por N razões, pra que tenha um efeito, né, sobre, tipo, você, tipo, é algo externo que tá tendo um efeito sobre teu comportamento e tudo mais. Você não tá ingerindo nada, né, então, tipo, mas isso se enquadra? Acho que acaba se enquadrando, tipo, se for ver mais contemporaneamente, né? Tanto que hoje vários pesquisadores acabam falando que o consumo ali de telas em si acaba sendo comparado a drogas, né? E eu diria que são drogas lícitas porque, pô, quem não pode ter um celular hoje, né? E
Aí, eu não sei se é isso que você tá falando, mas em questão da área cerebral afetada ali, que acaba sendo a mesma. É uma discussão. Exato. Tá, de certa forma, é uma forma externa, é uma exo, só que cara, ela é feita pra viciar, certo? Esses aplicativos de redes sociais, questão das redes sociais, o próprio a gama, né, de oportunidades, digamos assim, que você tem com o celular na mão, ela é feita para viciar. Agora, voltando especificamente para a questão das redes sociais, ela traz justamente isso, a questão social, que você, por exemplo, a gente vê nos Instagrams, né, trazendo uma opinião meio por cima, assim, a gente vê muito mais coisa das pessoas à nossa volta do que, por exemplo, de famosos, Depende do interesse. Sim. Os algoritmos vão trazer exatamente o que você tem interesse. Sim, mas a grande maioria das pessoas, ela usa isso para ver pela questão social de pessoas à sua volta, certo? Sim, tem questão de famosos e tudo mais, mas, cara, você consome muito mais conteúdo das pessoas à sua volta. Sacou? Não necessariamente consome conteúdo, mas você vê os stories, digamos assim, né? Muito mais as pessoas à sua volta, com seus amigos, familiares e tudo mais. E é colocado de uma forma no aplicativo justamente para que esse, sabe, cara? Tem a questão de que são questões condicionadas ali, né? Que tem que você comentou, de um background, digamos assim, do indivíduo, mas é algo que foi feito para você realmente viciar na parada. Eu acho que dá pra citar esse fator social aí com a ideia, por exemplo, que você estava falando do Instagram. A questão de trazer um caráter mais intimista, que aproxime você das pessoas ali que você conhece no teu entorno ali, que elas mostram o dia a dia delas, que elas projetam, né? Elas resolvem projetar o que você quer, o que elas querem que você veja. E, de certa forma, tem a ver com o que você quer. Você cria uma bolha social, uma bolha do universo que você quer ver, dos conteúdos que você quer absorver. E os algoritmos, eles te trazem isso. E aí dá pra passar mais ainda, tipo, pra algo que é um pouquinho mais complicado, que seria o próprio TikTok, né? O TikTok, ele basicamente, ele é, hoje em dia, da rede social que mais tem os algoritmos aguçados pra saber, entender o que você quer ver. E, ao mesmo tempo, tem aquele... tem um estudo que fala sobre o efeito do TikTok em si, como se você estivesse num cassino em si, como os jogos de azar. A expectativa que você cria. O que vai vir depois? Vai vir algo bom? Tipo, você pode estar vendo um conteúdo que você tá cagando e andando no momento. Mas, ao mesmo tempo, como você sabe que o algoritmo ele é assertivo, inconscientemente, você sabe que vai vir alguma coisa do teu interesse. Então, você vai rodando, acertar em rodar o negócio e saber que vai vir uma coisa ali inesperada, um conteúdo novo que você possa tá absorvendo, e aquilo vai liberando serotonina e dopamina, basicamente isso. Desculpa, tava no TikTok aqui, mano. Perdão, oi? Não, perdão. Não, tô zoando, pô. Não uso TikTok. Coincidência. Eu acho que não. Ou será que não? É um pássaro, é um avião, não, é o TikTok. Acho que dá pra gente sair do mundo cyber-internetico e voltar pra questão ali dos consumíveis, não é mesmo? Dá pra gente falar um pouquinho do café, se você quiser dar uma prévia pra gente aí. Beleza. Tá, então voltando, né, pro café, cafeína, né, na verdade da cafeína, né, o café contém cafeína, uma dose bem alta, mas se você quiser, se não gosta de café e quer tomar alguma cafeínazinha pra acordar, toma chá preto é muito, muito bom, né,
Ele tem lá uma dose bem alta de cafeína também, não mais que o café. Todo Mas- chá, só perdão interromper, todo chá tem um pouquinho de cafeína ali, mas ao mesmo tempo, chá preto ele ajuda ali você a reduzir o risco de câncer de próstata, então tome chá preto, continue, Guilherme. É, sério? Olha. Exato. Tome chá preto e se masturbe. Reduz o câncer de próstata. Por favor, continue. Enfim, chá no geral, chá é muito bom. Principalmente dela. Eu tinha pensado nisso, mano. Será que eu deveria ter não falado isso? Eu acho que não. Agora vai ficar. Enfim, dito esses pontuamentos sobre chás herbais ou não, vamos aqui falar da cafeína. Tá, beleza. Cafeína, acho que todo mundo pelo menos já viu a molécula da cafeína. Galera que entra em química tem uma pira com essa molécula de cafeína, que é uma molécula da classe úrica, né? Ela é bem parecida com moléculas que a gente tem no nosso DNA. Ela é bem parecida mesmo. E essa classe de molécula, ela também é parecida com uma outra molécula que a gente tem no nosso organismo. Mas enfim, a cafeína ela é utilizada quando a gente ou quer acordar, ou que a gente tá cansado. Ela tá relacionada com a nossa noção energética ou de disposição do corpo humano. O que acontece? No nosso organismo a gente tem a nossa relação, a nossa moeda energética, a nossa molécula energética no nosso organismo é a adenosina trifosfato, que é o ATP. Né, que a gente tira energia das ligações químicas, né? Então, quando se desfaz uma ligação química da adenosina trifosfato, você pega essa energia a partir de uma energia química. Porém, quando você usa, né? Quando você come açúcar, tudo mais, você faz toda, você metaboliza diversas coisas, você gera esse ATP, mas quando você gasta ATP, que você pega toda essa energia química, você vai ficar com resíduos, que no caso é adenosina. Você gasta ATP, né, que é adenosina trifosfato, você pega os trifosfato, vira resíduo, mas você pega a adenosina, a parte da adenosina, que é muito semelhante à molécula da cafeína, diga-se por passagem. Essa molécula, ela vai ter a função de avisar o seu corpo, né, o seu cérebro, os seus neurônios, que o seu corpo está ficando cansado. Então, no começo do seu dia e no final do dia, você vai ter uma crescente de adenosina no seu corpo. E a adenosina, ela vai chegar no seu neurônio, ela vai se ligar, né? Ela vai entrar num sítio de uma proteína, que é uma proteína receptora da adenosina. Ela é bem específica. Nos neurônios do cérebro ou pelo seu corpo, né? Que a gente tem neurônio por todo o corpo, no caso do sistema nervoso central, ali na tua coluna. Então você vai estar absorvendo essa adenosina constantemente no seu dia, todo o seu dia. Beleza. O que a cafeína faz? A cafeína, ela é muito parecida com a adenosina, eu já disse isso. Porém, a molécula da cafeína ela é um pouquinho menor. O que eu quero dizer com isso? Quando você ingere cafeína, seja por chá, café, chocolate, cerveja, vai que tem uma cerveja que tenha cafeína na composição, por que não? A cafeína, ela vai entrar na frente, ela vai competir, e ela ganha, né, quimicamente, esse sítio dessa proteína. Então a adenosina, ela não consegue chegar nessa proteína, né, que está nos seus neurônios, fazer a sinalização química, né, ela vai reagir, fazer uma sinalização química, porque a cafeína, ela vai estar meio que trancando o espaço, ela vai estar congestionando ali na frente da proteína. Então você toma café e você, entre aspas, engana o seu cérebro que você não está cansado. Mas não é que você não está cansado, você só não está sinalizando que seu corpo precisa de um descanso. Precisa dormir, precisa... Entendeu? Agora Então, eu entendi. Agora tá eu entendi! fechado. Então, quando você tem, né, essa inibição dessa adenosina que te avisa o teu cérebro que está cansado, você tem esse efeito do café. Você fica às vezes eufórico, fica enérgico, tudo mais, e você tá gastando muita energia que você não deveria estar gastando, né? Pô, você tá com sono ali, toma um café, toma um chá ali, você fica mais ligado. Na verdade, você só tá enganando teu cérebro. Você não está deixando de ficar cansado. Você só está gastando energia que você não deveria estar gastando. Por isso que quando passa as 8 horas, por exemplo, você toma um café
meia-noite e esse efeito do café vai passar lá pelas 8 da manhã. Então ele fica um longo tempo no teu organismo. Quando ele passa, aí o cansaço bate, mas bate de uma vez, porque toda aquela adenosina que tava lá esperando a cafeína sair da vaga ali, da proteína, ela vai chegar ali e vai bater muita adenosina no seu sistema nervoso. Muita adenosina. Então você vai cansar muito, abruptamente. Você vai ficar tremilicando igual uma vara verde. Você vai tremer muito. Você vai ficar ansioso, extremamente ansioso. Tem diversos estudos químicos, farmacêuticos, medicinais, que a grande exposição ou grande consumo de coisas que têm cafeína, produtos cafeinados, eles são um grande incentivo do seu organismo a desenvolver essa ansiedade. Então, por exemplo, se tem depressão, ansiedade em certo grau, o consumo de café, ele vai alavancar, mas aí ele vai incentivar esse sentimento, né, essa constância de ansiedade para algo que vai começar a te incomodar. Se não incomoda, começar a te incomodar muito. Eu já tive esse problema com café, que eu tenho que diminuir, né? Tive que diminuir bastante o meu consumo de café. Queria fazer um adendo. Existe estudos da neurociência ali que fazem uma correlação entre a ansiedade e tipo a consumo de café exagerada mais para pessoas introvertidas, digamos assim. Pessoas introvertidas, por exemplo, quando elas têm algum contato com o alcoolismo, elas se soltam um pouquinho mais. E elas ficam mais extrovertidas. Já quanto ao café, elas ficam um pouquinho mais ansiosas. E pessoas extrovertidas, elas tendem a poder tomar um pouquinho mais de café. Ali sem a questão da ansiedade. Mas consumo excessivo ainda traz essa problemática aí, né? Isso. Tanto que, se eu não me engano, acho que 2 litros de café por pessoa ali, se você tomar num dia, você pode ter uma overdose de café ali, se eu não me engano, né? Bateu uma ansiedade. Não, falando overdose, overdose. É mesmo? Caraca. Eu já bebi muito mais de 2 litros num dia. Então, acho que não chegou 2 litros por litro. Mas daí eu acho que vê depende muito da concentração da cafeína no líquido em si, né? Isso aí tem que ser um café caboclo bem forte, assim. Entendi. Esse café em Ixi. questão, então, tinha mais açúcar que café. Não é 3 corações não, gente. É aqueles café forte mesmo. Puta merda. Pilão. Pilão é bom. Vocês sabem que a gente fica com o extrato e com o torro do café aqui no Brasil, né? Sim, mas é claro. Brasil, um dos maiores produtores de café aí, vendendo cafezinho bom e a gente ficando sem. Porra, teve uma república com essa porra desse nome e os caras vendem café bosta pra gente. Vai tomar no cu, mano. Tanto que aqui em casa meu pai compra mais caro lá, perto da empresa que ele carregava café lá. E ele pega o de importado pra nós. Aí é que chique. A sorte de ter pai caminhoneiro aí. Pô, tomar café Valorize seus caminhoneiros. Gente, Então- eu acho que... Você vai querer acrescentar mais alguma coisinha, Guilherme? Daí tinha do álcool, só que eu comecei a falar, mas não terminei, mas o álcool é bem sus, mano, bem sus. Ele é engraçado. Tipo, explicar o álcool. Ele é muito engraçado. Eu particularmente acho muito engraçado o álcool no organismo. Caramba, mas... Um comentário. Eu também acho muito engraçado o álcool. E era apenas isso. Vamos lá. Começando explicando por que que asiáticos eles são mais, não vulneráveis, mas mais sensíveis ao álcool. É que no nosso organismo, né, no nosso fígado ali, a gente tem uma proteína, né? Uma enzima, perdão. Que é a álcool desidrogenase. Ela catalisa o teu álcool para virar aldeído. Daí do aldeído tem a aldeído desidrogenase. Você tira um hidrogênio da molécula, ela vira acetaldeído. Ela vira um acetaldeído. Ela vira acetato, né, no caso. Então, quando se ingere álcool,
O álcool ele vai pro teu fígado, ele vira formaldeído, daí do formaldeído ele vai pra acetato. Essa é a etapa final. Por que a gente fica bêbado? Bom, ele vai pro estômago, o álcool, beleza? Do álcool ele vai pro sangue e o sangue vai passar no fígado. Só que parte desse sangue ele vai pra cabeça. Então a gente vai ter que dividir em dois ambientes aqui, o fígado e a cabeça. Beleza, o fígado. Ele tá fazendo essa catálise toda, ele tá processando esse álcool. Só que asiáticos, né, ele tem menos teor dessas enzimas. E mesmo asiático não, o ser humano, ele tem um limite dessa enzima no nosso organismo. O beber demais é você beber além do que teu corpo consegue processar o teu álcool, né, em questão de tempo. Então, por isso que às vezes você tá bebendo devagar ali, você sente meio que uma mini ressaca, tipo, ali na hora, na mesa, de pá, tipo, puta merda, mano, que dor de cabeça. Que teu corpo tá processando já. O álcool, ele não é tóxico para o nosso organismo. O que é tóxico é quando ele passa de álcool para aldeído. E a gente não consegue processar esse aldeído para virar acetato. O aldeído é que vai te dar tontura, vai te dar enjoo, vai te dar dor no fígado, né, no caso, porque você está matando o teu fígado. E ele é tóxico no modo geral, assim, porque é aldeído, é uma função orgânica bem tóxica. Beleza. Como você tá ferindo teu fígado, vai juntar gordura, aquela coisa toda. Quando ele vai pra cabeça, ele, né, pro seu cérebro, o nosso neurônio, agora eu vou pedir pra todo mundo imaginar aquela foto clássica do neurônio, que é tipo, tem a célula estrelada ali, e ela tem um rabinho, né, que tem umas perninhas lá na ponta. Essa perninha, esse rabinho do neurônio é chamado de bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela que faz quase todas as transferências de informação de um neurônio para o outro. Então toda a comunicação, todo o seu cérebro funciona por conta da comunicação não só de sinapses, que é na ponta da bainha de mielina, mas na bainha de mielina que tem muita troca de informação ali, que não vem muito ao caso. O álcool, né, o acetaldeído também, ele chega nesse ambiente, né, que vai estar o neurônio, e ele vai congestionar o ambiente ali ao redor do neurônio, da bainha de mielina. Como ele vai estar congestionando, ele vai estar no solvente, ele vai estar dificultando a comunicação entre os neurônios, ele vai deixar a comunicação neural mais lenta. E é por isso que você fica lento quando está bêbado. Você fica mais devagar, você tem mais dificuldade de reformular frases, tua visão fica mais turva, né? Porque a informação que tá nos teus olhos para chegar no teu cérebro tá mais devagar. Fala, coordenação motora. Rapaziada que bebe, me ajuda aí. Uma perguntinha, aonde que entra a questão da relação do álcool com a libido? Só antes do Guilherme responder essa questão aí, eu vou adicionar uma coisinha ali pra ele. Dá pra gente citar, por exemplo, uma doença associada à questão ali da perca da bainha de mielina, da mielinização dessas células que são os neurônios em si, que é o próprio Alzheimer. Então você consegue fazer uma correlação com essa questão do esquecimento ali quando você bebe, por exemplo, por conta disso, desse congestionamento. Digamos que essa bainha de mielina, ela acelera o envio da informação pro restante ali do corpo. Agora, sobre o libido. Tá. Um dos efeitos do álcool, né? Como você tá deixando teu cérebro um pouquinho mais devagar, boa parte das suas preocupações e bom senso vão ficar de lado. Então você fica mais confiante. Como você fica mais confiante, uma das consequências é o libido, que, bem ou mal, ele leva muito em consideração, eu acho, né? Me corrijam aí se eu estiver errado, o fator psicológico. Pô, se você estiver bem com você mesmo, você consegue, tipo, você fica mais ativo, de modo geral. Sim, sim. Então, o libido entra aí. Porém, o consumo abusivo, né? Por homens e por mulheres, mas principalmente por homens, o consumo de álcool excessivo ele leva a chances de disfunções eréteis, por exemplo. Então, o álcool, a longo prazo, ele é prejudicial sexualmente. Exato. Continue aí, meu querido.
Quem nunca quebrou uma mesa bêbado, velho? Vai, me fala aí, pô. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca caiu bêbado? Quem nunca beijou bêbado? Quem nunca broxou bêbado? Quem nunca tirou a calça e saiu correndo de sunga verde no meio da praça? No meio do ambiental eu também fiz isso. Exatamente. Pô, Fechou já- o assunto de álcool? Quer adicionar a mais? Não vamos nos comprometer muito aqui. Álcool é isso, né? Álcool é engraçado. Álcool. Pô, eu acho um barato ver bêbado, eu acho um barato ficar bêbado, eu acho Sim. bêbado é um barato, mano. Cara, ficar barato é um bêbado mesmo. Ficar bêbado é barato. Enfim, para finalizar aqui os temas das drogas lícitas que estávamos falando, vai uma droga lícita aí, vamos finalizar ali pela questão da classificação que as pessoas acabam impondo sobre. Por exemplo, o próprio café ali, ele entra na questão das drogas energizantes. Vamos colocar o álcool agora, que estávamos citando agora há pouco, que entra na questão das drogas depressogênicas. A gente já falou um pouquinho sobre a questão ali do congestionamento das células e tal. E vou adicionar mais uma coisa na questão das células. Por exemplo, que nem o Guilherme falou, os neurônios eles se espalham pelo corpo todo. E um mísero neurônio ele pode ter ali, aqueles que se estendem ali pela sua coluna vertebral, do seu tronco encefálico, passando pela medula, enfim, e chegando ali nas suas colunas cervicais, torácica, e seguindo ali por todo o rabo de cavalo, se espalhando, enfim. Ele pode ter até 1,22 m de altura, e eles são maiores ainda para pessoas mais altas ali. Depende do teu tamanho, né? Tem gente que tem menor. Enfim, a mensagem ela é enviada de uma forma muito rápida mesmo, e por isso que a gente precisa dessa mielinização dessas células que são os neurônios, enfim. E existem as drogas que geralmente a gente costuma lembrar mais das ilícitas, que são as psicoativas, mas existem as lícitas que são psicoativas, como a que eu citei ali, a própria tarja preta, que dependendo da dosagem ali, ela pode trazer alguma alucinação. E, enfim, acredito que seria isso para concluir. Querem adicionar algo mais, meus senhores? Apenas fazer um pequeno comentário, galera. Se você quer entender um pouco mais, de uma maneira bem dramaturgizada, o efeito das substâncias lícitas, assista Lobo do Wall Street. Esse filme é ótimo para simplificar. Não, o cara pira, velho. Porra, a cena dele saindo de carro é incrível, velho. Sim, muito foda. Enfim, sejam conscientes, mas não se fechem. É muito bom assistir essas piraloucas. Cuidado com o cafezinho, cuidado com o álcool. Álcool mata. Café vicia. Café Beijo da vicia. Morena também. E as saudades é o combo. Meu combas. Enfim, fechamos por aqui, meus caros. Eu tô satisfeito. Fechamos, né? Tô satisfeito. Então, Bora tomar um café. bom dia, Foi o que ela disse. boa tarde, boa noite, boa madrugada. Todos os horários aí que vocês quiserem assistir aí, pra quem se perdeu nos horários também, porque tá muito drogado, foda-se. Até o próximo Apofinia, Catzinho. Até o próximo. E se encontramos tomando uma breja.